da Casa Espírita Joana d'Arc. Mais uma vez nós nos encontramos aqui no livro da Esperança, psicografado por Franciscano de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e o título dessa mensagem, se chama Palavras de Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Em Mateus capítulo 6, item 26. Deus conhece as nossas necessidades e elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Está no Evangelho, capítulo 25, item 7. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nestas palavras destinadas a situar-nos na eficiência tranquila para abraçarem deserção e preguiça, olvidando que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conteúdo, dedicado a preservar-vos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo, à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmos contra os irmãos chamados a manejá-lo, na sustentação do trabalho e da beneficência da educação e do progresso. Incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vintéis com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Disse o Cristo: não julgueis. Em toda parte, surpreendemos os que se prevalecem do aviso, que nos acautela contra os desastres da intolerância, para acobertar em viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Admoestou o mestre dos mestres: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a impedir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência, quando Cristo nos preceitou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho,
não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Emmanuel. Essa mensagem tem inúmeras falas de Jesus, que quando a gente se propõe a estudar e entender os ensinamentos do Cristo, a gente acaba se consolando e obtendo inúmeros esclarecimentos. Então, nós vamos analisar cada parte dessa fala de Jesus. A primeira frase que tem dela é: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, Jesus falou, e foi lá em Mateus, capítulo 6, item 26. Então, a gente vai analisar cada uma cada palavra dessa fala de Jesus para a gente compreender o que ele quis dizer. E o que Emmanuel, diante dessa frase, esclareceu no decorrer da mensagem. Então, a primeira palavra é olhai. Olhai. Então, Cristo, quando colocou para a gente essa primeira palavra nessa fala, é uma solicitação dele. E ele, o Cristo, com a sua solicitação, ele nos proporcionou, através dessa primeira palavra, né, condições de nós, todos nós, ao ler, interpretá-la e ser esclarecido, de nos autoquestionar intimamente e buscarmos sempre a nossa serenidade, a nossa confiança, a nossa esperança nas trilhas do progresso. Mas aí a gente fica se perguntando, mas só com a palavra olhai? Mas é porque a gente vai entender o que essa palavra encaixa com toda a frase que Jesus falou. Aí depois a frase continua. Depois do olhai para as aves do céu. O que ele estava querendo dizer? Então, no início, ele quis dizer que nós, na palavra olhai, Jesus está nos proporcionando, nos solicitando, né, a nos proporcionar uma condição de nos auto-questionar intimamente, para a gente buscar sempre a serenidade, a confiança, a esperança nas trilhas do progresso. E o que ele quer dizer aqui? Olhai para as aves do céu. É uma outra, quando fala aves do céu, é uma outra solicitação do Cristo, que com a figura das aves, porque aí a gente fala aves, com a figura que ele colocou, né, o personagem, né, dessa frase, a figura das aves, ele nos apresenta todos os dias, para todos nós, enquanto encarnados, né, enquanto espíritos eternos, né, a nos sensibilizar como espíritos quanto à simplicidade. Aí a gente fica pensando, gente, a simplicidade? Porque se a gente observar as aves no céu, a gente observa que existem várias espécies. Umas são maiores, outras são menores. Alguns cantam de uma forma, outros cantam de outras. Alguns têm uma forma de fazer um ninho, outras não, outras é de uma outra forma. E cada um também tem uma forma de viver, né? Cada um tem uma forma de viver. E, e, e elas, as aves, se a gente observar elas também elas contam também com a assistência das leis de Deus, que regem o universo, é claro, né? Então, como elas, as aves, elas também têm a segurança indispensável para a sobrevivência delas, diante dessas leis. Aí a gente fica pensando, mas então quer dizer que as aves, Jesus quis nos apresentar para a gente olhar as aves do céu, e ele nos apresentou, então, para a gente nos sensibilizar quanto à simplicidade que cada ave tem. E elas também têm assistência diante das leis de Deus, que assegura para cada uma dessas aves
independente da espécie, independente da cor, independente do canto que elas têm, é o indispensável para que elas possam sobreviver. Olha, o tanto que é interessante, só nessas duas palavras a gente começa a chegar no que Jesus quis dizer com essa frase. Mas aí a gente se pergunta, que leis são essas que dão assistência a essas aves e que proporciona para cada uma delas o indispensável para a sobrevivência delas? São as leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos. Essas leis, as leis morais tem lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, a lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, a lei da igualdade, lei da liberdade e a lei de justiça e de amor e caridade. Então, Jesus, quando menciona que as aves do céu, né, ela tem assistência das leis, são essas. E que essas leis asseguram para elas o indispensável para a sobrevivência delas. E aí a gente começa a pensar mais, né, com essa frase. Essa frase que Jesus citou, né? As aves citadas nessa frase, Jesus quer demonstrar para nós, né, também a igualdade que elas têm com Deus, que é o nosso Criador, onde vinculam elas ao céu. Olha, tanto que é interessante. Jesus, só de mencionar, olhai as aves do céu, ele quis dizer tudo isso. Ele quis demonstrar que as aves, elas também demonstram, estão em igualdade com as leis de Deus, né? Também, com o nosso Criador. E isso vinculam elas ao céu. Então, nós, ainda, enquanto espíritos em evolução, nós ainda, ao perceber nessa frase que Jesus disse, nós ainda estamos ainda pequenos. E nós também, dentro dessas leis, nós também estamos vinculados, porque essas leis morais, elas não são só para as aves, são para todos os seres criados por Deus. Todos nós estamos vinculados a ela. Ninguém, não há privilégio a ninguém diante dessas leis morais. E, dando continuidade à frase, porque está lá, olhai para as aves do céu. Então, nós já analisamos o olhai, as aves do céu, e agora nós vamos observar o que Jesus quis dizer, que nem semeiam, nem cegam e nem juntam em celeiros. Então, Jesus quis esclarecer para todos nós também, proporcionando para a gente o convite a examinar as conclusões e os mecanismos que auxiliam o crescimento de todos nós, e até das aves, por exemplo. Então, o que ele quis dizer para a gente que nem semeiam, nem cegam e nem ajuntam em celeiros? Ele quer convidar todos nós a examinar. Que as aves, por exemplo, elas não semeiam, elas nem cegam e nem ajuntam celeiros. O que tem a ver, será que essa comparação que Jesus colocou, que elas não semeiam, não ajuntam e nem têm celeiros? E aí ele está nos apontando, como eu disse, as conclusões que nos auxiliam no ajuste ao mecanismo do crescimento. Então, o que tem a ver essa questão de que porque elas não semeiam, não cegam e nem ajuntam celeiros? E aí a gente começa a pensar, gente, mas será que não semeiam mesmo? Por que as aves não semeiam? Elas estão no determinismo divino, que é o bem. Como? A gente fica pensando, como que elas estão vinculadas a esse determinismo divino que é o bem? Porque elas buscam o alimento e o encontram
na medida das suas necessidades. Olha, tanto que é interessante isso. Elas não têm nenhuma preocupação no sentido de reunir, de monopolizar. E dentro das possibilidades delas, elas trabalham e constroem os próprios ninhos. E o que será que tem a ver essa comparação das aves com nós, espíritos eternos? O que tem a ver isso? Então aí a gente começa a se perguntar intimamente: e nós, como espíritos eternos, por que nós somos diferentes das aves que não semeiam? É algo que a gente se questiona. E nessa frase, nesse esclarecimento de cada parte dessa frase, a gente já começa a chegar a algumas conclusões. Então, vamos agora lembrar nós, enquanto homens, espíritos eternos, né? Então, na infância da humanidade, o homem, então lá naquela época dos homens das cavernas, né? O homem só aplicava a inteligência à cata do alimento. Então, ele saía à procura de buscar algo para se alimentar. E ele simplesmente, naquela época, né, das cavernas, ele saía à cata dos alimentos e dos meios de preservar das intempéries, ou seja, aí ele ficava numa caverna para se preservar de chuva, de frio, de tempestades, né? E ele também buscava se defender dos inimigos. Muitas vezes era de animais mais fortes, animais também peçonhentos, né? Cobras e tudo. Então, Deus, já até antes disso, mas vamos lembrar dessa época das cavernas, Deus, porém, né, mais, ele deu mais para os homens, ou seja, para nós espíritos, né, enquanto encarnados, mais do que os animais, que a gente pode se comparar como as aves. Então, e ele proporcionou a nós, enquanto espíritos eternos também, o desejo incessante do melhor. E o desejo, e com esse desejo, que proporcionou a nós, homens, a pesquisar meios de melhorar a nossa posição. E aí, através dessa postura, dessa oportunidade, dessa vontade incessante de melhorar, ele fez com que nós descobrisse inúmeras coisas, inúmeras invenções, e a gente se aperfeiçoasse cada dia mais, e até hoje com a ciência. E a ciência, a ciência hoje, para nós, e de muitos milênios até hoje, proporciona para nós sempre o que nos falta. Há muitos anos atrás, as pessoas, para se comunicarem, elas tinham que andar longas distâncias. Tinha que pegar se tivesse que ir de uma cidade para outra, ela tinha que pegar, às vezes, um cavalo, uma carruagem, e viajar nesse cavalo e carruagem, às vezes, muitas horas, dias, para chegar ao seu destino. E em pensar que hoje a gente pode comunicar com alguém que está até fora do Brasil através de um aparelho celular. Às vezes, quando teve a invenção do telefone, para se comunicar com longas distâncias, as pessoas tinham que esperar muito tempo para instalar um telefone na sua casa. Hoje, o aparelho telefônico, mesmo a linha fixa, tem muitas pessoas que têm e tem outras também que não têm, que hoje se faz tudo com celular. Então, é nisso. E com certeza, futuramente, o celular vai ficar ultrapassado e vai ter outras formas de comunicação. Então, Deus proporcionou para todos nós, homens, essa oportunidade. Isso que nos faz diferente, por exemplo, das aves, que ainda estão em progresso ainda, mas a sua postura diante das leis de Deus, eles acabam que
se vinculando mais ainda, vivenciando no bem com as suas posturas. E aí, Deus, enquanto nosso Pai, ele conhece as nossas necessidades e a elas provê para cada um de nós, como for, de acordo com a nossa necessidade. Só que nós, homens, ainda, enquanto encarnados, diante dessa oportunidade que a ciência nos proporciona de sempre a gente conquistar aquilo que nos falta, nós somos ainda insaciáveis com os nossos desejos. Nem sempre a gente se contenta com o que a gente tem. E acaba que o necessário não basta para nós. O necessário não nos basta. A gente sempre está reclamando do supérfluo. Sempre reclamando do supérfluo, daquilo que a gente tem e quer mais daquilo que a gente tem. E, frequentemente, a gente sempre observa muitas pessoas que obtêm muito infelizes. Infeliz e sentindo, muitas vezes, culpa, né? E, muitas vezes, essa infelicidade, o culpado somos nós mesmos. Porque, muitas vezes, a gente esquece de ouvir a nossa consciência. Porque a nossa consciência, a gente fala assim, é muito comum a gente ouvir, a gente até entende também, tem esses esclarecimentos da doutrina espírita, né? Que na nossa consciência está escrita as leis de Deus. Então, muitas vezes, a gente esquece de ouvir a nossa consciência, que nos adverte constantemente, e aí Deus vai deixar nós sofrermos as consequências, para que sirva de lição para todos nós no futuro. E muitas vezes esse futuro não é só nessa encarnação que nós estamos, não. É o futuro enquanto espíritos eternos. A cada dia mais os ensinamentos da doutrina espírita, a gente fica pensando, gente, mas será que a gente fica reclamando do supérfluo? Muitas vezes nós temos em nosso guarda-roupa, a gente vai pegar do simples primeiro, a gente vai comparar o simples. Muitas vezes a gente olha o nosso guarda-roupa, a gente tem sapateira, por exemplo, a gente tem 40, tem pessoas que têm 40, 50 sapatos, sendo que nós temos 2 pés. Muitas vezes a gente usa 2, 3, 4 daqueles 40 sapatos. Muitas vezes nós temos um guarda-roupa abarrotado de roupas, abarrotado de roupas. E a gente sempre usa as mesmas. A mesma calça. Ou às vezes muda só o tom da calça, mas muitas vezes é a mesma calça, a mesma blusa, o mesmo sapato, e ali fica abarrotado aquele tanto de roupa. E a gente ouve sempre as pessoas falam assim, não, quando eu emagrecer, eu vou usar aquela roupa, eu vou guardar ela lá para mim. Isso a gente fala de coisas materiais. Agora, em pensar nos alimentos que nós temos em nossos lares, abarrotamos os nossos armários de coisas alimentícias, e aí passa dia, noite e dia, aqueles alimentos apodrecem, a gente até joga fora. E aí tem outras coisas mais. Isso aqui são coisas, esses exemplos são coisas mais próximas. E aí vem questão de água, que nós deixamos à mercê. Às vezes, para escovar o dente de manhã, a gente deixa lá, está escovando o dente, deixa a água lá, à mercê. E a gente lembra que a Terra, o planeta Terra, se a gente pensar hoje, existem inúmeras pessoas que estão passando fome. Não tem o que comer. Não tem o arroz, o feijão para comer todos os dias. E a Terra, o planeta Terra, produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Mas aí a gente fica perguntando, o planeta Terra produz o suficiente para alimentar todos os habitantes? Ela está enganada no que está dizendo isso. Sim, o planeta Terra consegue produzir o suficiente para todos os habitantes. Mas sabe quando a gente vai observar isso? Quando todos nós homens,
soubermos administrar tudo que o planeta Terra produz segundo a lei de justiça e de caridade e do amor ao próximo. Não sei se a gente pode recordar, né, no que foi dito no início sobre as leis morais. Tem lá a lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Então, quando todos nós, homens, encarnados aqui na Terra, vivenciar essa lei de justiça, ou seja, olha, se eu tenho 40 sapatos, por que eu não posso ficar com 10 e dar os 30 que eu tenho para uma pessoa que não tem nenhum sapato para calçar? Se eu tenho um alimento dentro da minha casa e eu sei que eu não vou consumir ele, a minha família não vai consumir ele, por que eu não posso dividir para aquele que não tem? Se eu escovo os dentes todos os dias e deixo a torneira aberta, por que eu não posso deixar ela fechada? Para dividir com todos que vão usufruir dessa água. Então, a partir do momento que nós, homens, enquanto encarnados aqui na Terra, não vivenciar, ou seja, não administrarmos o que nós temos, segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, a gente vai continuar vendo o que nós vemos aí na sociedade. São as pessoas agredindo umas às outras fisicamente, com a violência física, violência moral, umas roubando umas às outras, roubando materialmente, roubando moralmente a esperança dos outros. Outras não sendo justos. Poxa, se eu tenho um trabalho, se eu trabalho. É claro que a gente também tem essa comparação. Tem pessoas que trabalham em 2 lugares para manter sua família. Isso é justo. Mas tem pessoas também que têm 2 trabalhos, mas porque quer manter a vida que tem, vida material, para os outros saberem que tem. Por que não ter um? Será que tudo que eu tenho hoje de material, eu uso tudo? Tudo no meu dia a dia? E aí a gente lembra também, com essa postura dessa lei de justiça, de caridade, de amor, a gente vai vivenciar também a fraternidade. E aí a fraternidade vai reinar nos povos. Aí a gente não vai ver tudo que a gente vê na sociedade que tem hoje. O supérfluo que a gente tem hoje vai suprir momentaneamente a falta que o outro tem. E aí cada um vai obter o necessário. Tanto que nessa frase de Jesus, a gente começa a pensar nas nossas posturas enquanto aqui na Terra, diante dos homens, da sociedade no qual nós vivemos. E aí a gente vai dar continuidade. O que seria semear, então, para nós, enquanto espíritos eternos? Porque as aves não semeiam, igual nós ouvimos, nós lemos na frase de Jesus. Então, o que seria semear? O semear seria semear o bem. Então, quando a gente semeia o bem, a gente semeia a vida. E aí, quando a gente semeia o mal, a gente vai semear a morte. Seria a morte da esperança das pessoas, a morte também física das pessoas que morrem de fome. Então, quando a gente semeia o bem, a gente está semeando a vida. Então, quando a gente semeia o bem, a gente vai estar o quê? Movimentando, a gente vai estar movimentando a evolução diante das pessoas que nos cercam, e até nossa também, que isso é essencial para a divindade, para a gente alcançar moralmente escalas melhores enquanto espíritos eternos. E se nós semearmos o mal, que é a morte, por exemplo, a gente vai semear a estagnação. Vamos ficar paralisados diante da evolução que é necessária para nós. Então, é muito importante nós, homens, procurarmos compreender
como que está sendo os nossos atos? Como que a gente está praticando os nossos atos nas nossas atividades diárias, no nosso dia a dia? O rico, né? Nós, enquanto ricos, porque nós temos as nossas riquezas. Rico não é só aquele que tem dinheiro, muito dinheiro. Então, nós, enquanto ricos, se nós, vamos colocar um exemplo aqui, nós, enquanto ricos, se recebermos uma quantidade de sementes, qual que seria a nossa postura ao receber várias sementes em nossas mãos? A postura nossa, vivenciando essa lei de justiça, de caridade, de amor, se a gente ter a postura de espalhá-las, ou seja, de espalhar essas sementes que a gente recebe em nossas mãos, elas vão produzir. Por exemplo, se a gente receber 50 sementes em nossas mãos e a gente espalhar, elas vão produzir mais de 100 para nós e para os outros. Agora, se nós, ao receber essas 50 sementes, falar, não, eu vou pegar essa semente aqui, vou guardar para mim, vou guardar para me alimentar minha família, as pessoas que eu conheço, a gente vai fazer o quê? A gente muitas vezes vai desperdiçar essa semente, vai deixar que ela se perca, e aí a gente vai comer, e o tanto que a gente comer não vai dar conta de comer essas 50, a gente vai acabar desperdiçando, e elas não vão produzir nada. Com essa postura, a gente vai deixar de auxiliar inúmeras pessoas. Se a gente amontoar também, que tem pessoas que falam assim, não, eu vou pegar essa semente, vou guardar no celeiro, né? Aí, muitas vezes, a gente vai guardar essas sementes, e aí inúmeros vermes vão devorar elas. E aí, a gente vai lembrar de uma fala de Jesus, que ele disse para nós, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. E o que Jesus quis dizer para nós? Que não é para a gente ficar preocupados em acumular as coisas materiais, acumular os bens, né? Não fala os bens, os tesouros eternos. O que seriam esses tesouros eternos? É aquilo que não acaba, que seria os nossos sentimentos, os nossos sentimentos morais. E isso a gente leva para qualquer lugar que a gente está. E na frase de Jesus também, ele coloca lá para nós, e o vosso Pai Celestial as alimenta. A gente lembrar lá da questão das aves. Então, semear, o colher e ajuntar em celeiros, muitas vezes são atitudes nossas, enquanto homens aqui na Terra. E essa postura não afetam as aves do céu. É como eu disse no início, as aves juntam um pedacinho, não, um galinho de ar de uma flor ali, de uma árvore ali, e faz o seu ninho. Para o quê? Para ter os seus filhotes. E aí, a gente sempre tem que questionar, como eu disse, dos tesouros. O que será que a gente está acumulando como tesouros? Porque, como a gente disse, Jesus falou, acumulai os tesouros do céu. Então, o que a gente está acumulando para nós? Será que a gente está acumulando a avareza em nossas vidas? A vaidade, muitas vezes? A tirania do nosso poder? Será que a gente está também acumulando os tesouros da mentira em nossas vidas? Muitas vezes a gente está também acumulando a inteligência sem amor, só com orgulho. Ah, eu sou mais inteligente que fulano, eu sei fazer melhor do que ciclano. E com essa postura do acumular, nós estamos vivenciando essas leis divinas, essas leis morais que nós falamos no início
que estão lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, muitas vezes a gente esquece de ir atrás, muitas vezes, dos nossos irmãos, com simplicidade, para ajudar eles no que eles precisam. Esquecemos muitas vezes de mostrar as nossas atitudes de fé para aqueles que estão em sofrimentos, estão sem fé na vida. E aí, Jesus termina a frase: não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, muito mais valor do que as aves? E aí, ele está afirmando para nós o seguinte, que a misericórdia divina, ela vela por todos os pássaros, mas, aqui, cuida deles, que eles, hoje, as aves, se a gente for observá-las, elas se encontram no princípio espiritual, num estágio de evolução. Com muito mais razão, Deus também zela por todos nós, enquanto espíritos eternos, porque nós também somos desse mesmo princípio que foi criados as aves. Então, a gente lembra de uma comparação dita no livro La Vinha de Luz, de número 152, que tem o título de Cuidados. É linda essa frase, essa parte dessa frase, que ele fala assim, que decididamente o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre, olha a comparação que é dita nessa mensagem, mas cumpre a vontade de Deus. Então, o lírio, que é uma flor, né? Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde, e não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Nessa mensagem, a gente observa e compara-se enquanto nós, enquanto homens eternos aqui na Terra. Igual o lírio, ele nasce diante do jardim e da terra inculta, ele perfuma, ele perfuma o vento que passa por ele enfeita com alegria e conforta na tristeza, e ele é útil na doença e na saúde. E ele não se revolta nenhuma vez com o brilho que ele tem quando as pessoas vão lá e colhem ele. Nós poderíamos enfeitar com alegria em qualquer lugar que a gente esteja. Podemos também enfeitar, confortar as pessoas na tristeza. E como estão sendo os nossos atos diante dessas situações? Muitas vezes nós nos revoltamos e estamos lá tristes pelo supérfluo que nós não temos. E aí a mensagem de Emmanuel, no livro da Esperança, ela termina assim, para todos nós, que é muito interessante e que nos traz bastante reflexão. Não podemos esquecer as palavras do Cristo no curso dos séculos. Receberam interpretações adequadas aos interesses dos grupos, circunstâncias e administrações e pessoas. Então, nós, enquanto estudiosos da doutrina espírita, a gente tem que sempre nos proporcionar a entender os ensinamentos dos ensinamentos do Cristo, não superficialmente, mas de uma forma que nos traz o consolo para o nosso dia a dia. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Então, o que a gente tem que fazer? Nós, como estudiosos da doutrina espírita, temos que nos proporcionar sempre, como essa oportunidade na Casa Espírita Joana d'Arc, nas casas espíritas que a gente frequenta, de estudarmos a doutrina espírita e nos consolar e esclarecer. Por quê? Porque nós, em nossas atitudes, sejam elas quais forem, temos como
dever auxiliar aqueles que ainda não têm essa oportunidade que nós estamos tendo aqui com a doutrina espírita, de irmos consolar, de dividirmos o que a gente tem. O dividir não vai fazer com que a gente não tenha, e sim vai multiplicar. Então, que nós possamos sempre obter a doutrina espírita em nossa vida para nos aliviar e consolar, nos instruir e nos esclarecer, para que nós, enquanto espíritos eternos, possamos sempre nos evoluir, possamos sempre obter a oportunidade de auxiliar todos aqueles que estão no redor. E que essa mensagem possa, não só para mim, como me proporcionou uma oportunidade de entendimento, mas para todos nós, de nos fortalecermos sempre com a doutrina espírita. Muita paz a todos, grande abraço a todos, fiquem com Deus.